Glória a Deus. Graças, paz, igreja. Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias em Salmos, capítulo 32, a partir do versículo 3. Diz assim: Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos, pelo meu bramido em todo dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de ossos, de estio, aliás. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a maldade do meu pecado. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti, há tempo de te poder achar, até no transbordar de muitas águas, estas a ele não chegarão. Tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que se não atirem de ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos vós, os justos, e cantai alegremente todos vós que sois retos de coração. Amém? Na verdade, os versículos que nós vamos falar aqui é do versículo 3 ao versículo 5. Eu continuei porque o Salmos é muito bonito. Eu queria ler até o final. Mas nessa parte que nós iniciamos a leitura, quando ele fala que enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos, pelo bramido, meu bramido em todo dia. Aqui é um Salmos que foi escrito por Davi, e não se sabe ao certo se esse Salmos foi escrito num momento em que Davi ali teve ali o seu primeiro momento, o seu primeiro encontro com o Senhor, que conheceu o Senhor, ou foi durante o momento em que Davi pecou, cometeu, poderia assim dizer, o pecado que nós falamos mais, porque eu sei que Davi deve ter vários pecados, como nós também. Mas aquele em que nós comentamos mais, que foi o fato de Davi ter adulterado e ter cometido assassinato. Algo gravíssimo, aos olhos realmente da sociedade, aos nossos olhos humanos, é algo gravíssimo. Então, não se sabe ao certo em que momento Davi escreveu esses salmos. Mas o que a gente pode entender sobre esses salmos é que Davi aqui estava falando de um homem, de uma pessoa que vivia uma vida de pecado, que havia cometido pecado, e que enquanto essa pessoa não confessou o seu pecado, não expôs o seu pecado, não pediu perdão pelos seus pecados para o Senhor, era como se ela fosse torturada todos os dias pela culpa, pelos pensamentos ali errados e confusos. Então, Davi aqui expressa realmente toda a caminhada de uma pessoa que vivia uma vida de pecado e que encontrou o perdão de Deus a partir do momento em que confessou o seu pecado. Então, nós observamos que existe uma necessidade, existe essa parte de se cumprir esse requisito de confessar os pecados. Porque sem confessarmos os nossos pecados, sem expressar o reconhecimento dos nossos pecados, nós não poderíamos alcançar o perdão de Deus. Nós lembramos muito bem da história do filho pródigo. Eu sei aqui que a maioria sabe dessa história. Daquele filho mais novo que pediu a herança do seu pai antes do tempo ali.
e foi gastar com farra, com tudo mais, e foi para longe do seu pai. E ali, quando aquele dinheiro acaba, quando aquela fortuna acaba, os amigos vão-se embora, e aquele rapaz fica sozinho, e ele começa a lembrar da casa do seu pai, começa a lembrar de todos os privilégios, do cuidado, do carinho, do amor que ele tinha na casa do seu pai. Mas o que acontece também na mente daquele filho que errou com o seu pai, é que ele acha que o seu pai não vai o aceitar de volta. Não vai querer ele de volta porque ele errou. Ele falhou com o pai dele, ele se afastou do pai dele. Então ele imaginava que o pai dele não o aceitaria de volta. Então, no pensamento dele, ele disse assim: olha, eu vou voltar para a casa do meu pai, mas lá eu vou pelo menos querer ser servo, eu vou pelo menos para servir. Porque ele achava que o seu pai não ia o acolher novamente como filho, por conta dos seus pecados, na verdade, por conta dos seus erros. E muitas vezes é o que acontece conosco. Nós nos afastamos da presença de Deus quando cometemos um pecado, ou tantas pessoas que ainda estão longe da presença de Deus, porque acham que o Senhor não vai os aceitar. Acham que o Senhor não vai querer eles de volta, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz tantas coisas erradas. Como é que eu vou voltar para a presença de Deus? Como é que eu vou para a presença de Deus? Eu fiz tantas coisas erradas. Muitas pessoas se esfriam na fé por conta de acusação. Acusação de pecado que ainda não foi confessado. Erros que cometeram e que ainda não confessaram diante de Deus, que ainda não pediram perdão, por muitas vezes achar que é imperdoável, ou por ter vergonha de expressar isso para Deus, ou mesmo de confessar isso para os seus irmãos, porque a palavra de Deus nos instrui também a confessar os nossos pecados uns aos outros e orar um pelos outros. E muitas vezes nos sentimos envergonhados, e aquele pecado que fica ali escondido, oculto dentro daquela pessoa, começa a se tornar um câncer, começa a se tornar uma ferida, uma úlcera, que vai consumindo aquela pessoa por dentro. E quanto menos se percebe, aquela pessoa já está a um passo da morte espiritual. Se esfriou tanto, se distanciou tanto da presença de Deus por causa de um pecado não confessado, que a distância em que ela se encontra de Deus se tornou bem maior do que era no início. Porque assim que ela cometeu, ela poderia ter confessado, a distância ali estava, por exemplo, menor. Mas cada dia que ela prolonga aquele não confessar do seu pecado, é como se essa distância se aumentasse. Os pensamentos começam a se tornar mais confusos. O inimigo vai usando essa culpa como arma para tentar destruir essa vida. Então, a palavra de Deus nos diz que nós precisamos confessar os nossos pecados para alcançar o perdão. É só através de nós expressarmos arrependimento, através deste confessar, que nós poderemos alcançar o perdão. E eu queria que a gente abrisse em 1 João, capítulo 1, versículo 9. Diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quem é fiel e justo para nos perdoar os pecados? O Senhor Jesus. Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Então, existe uma ação nossa aí antes desse perdão de pecados. Ele diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, esse primeiro passo vem de nós. É preciso agir, é preciso ter uma ação nossa de confessar os nossos pecados para haver
perdão dos pecados, para o Senhor perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Ah, mas eu já sabe o que eu fiz, mas precisa de um reconhecimento diante de Deus. Um reconhecimento e arrependimento diante de Deus, de realmente perceber que aquilo foi algo que não agrada a Deus, que aquilo não é bom, que você deseja agradar a Deus e que você não quer mais fazer aquilo de novo. Então precisa dessa nossa atitude de confessarmos os nossos pecados para alcançar esse perdão de Deus, para nós não estarmos como o início do Salmo fala, que enquanto ele não confessou o pecado, era como se os ossos dele ali se apodrecessem por dentro dele, e era uma coisa horrível. A culpa o consumia. Então nós precisamos realmente não dar lugar para o inimigo nos acusar, tentar nos destruir. Ele já tenta todo o tempo criar um plano para nos destruir, a gente ainda vai facilitar para ele? Negativo. Ah, pequei, Deus, eu pequei. Eu pequei, Deus, me perdoa. Pequei contra o meu irmão me perdoa. Não vamos dar lugar para o inimigo. Não vamos dar brecha para o inimigo. Achar uma facilidade aí